Oi para quem está entrando. Oi, Vinícius. Vamos esperar mais algumas pessoas irem entrando. Nossa live de hoje é Por que ler os clássicos? Oi, prima, tudo bom? Nós vamos hoje falar sobre clássicos. Nós começamos uma nova temporada de lives. Eu sei que é Rossana. Começamos uma nova temporada de live, uma nova temporada de lives hoje. Como vocês podem ver, hoje, segunda-feira, a gente tem live. Antes nós não tínhamos, né? Antes era só segunda, quarta e sexta. Eu vou fixar aqui o comentário da Aline, que é o tema da nossa live, que é Por que ler os clássicos? As nossas lives a partir de agora, então, acontecem segunda, quarta e sexta, e na segunda a gente sempre vai ter um convidado. Então, a ideia é a gente poder conversar com alguém que também gosta de ler, que também gosta de literatura, enfim, para a gente poder trabalhar com alguns temas, né, fazer algumas indicações que sejam indicações diferentes das minhas e que a gente possa aproveitar as indicações das outras pessoas também. O nosso convidado de hoje é o Fernando Henrique Oliveira, ele é jornalista, relações públicas, DJ, um super leitor, acabou de entrar, e é ele que eu vou convidar para conversar comigo hoje sobre a importância de ler clássicos, né? Por que a gente é obrigado a ler clássico na escola, né? Por que os professores de português vivem falando isso, que você tem que ler Machado de Assis, que você tem que ler José de Alencar, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre a própria lógica, né, do que são os clássicos, por que eles se tornam clássicos, né? Então o Fernando vai é, ajudar a gente bastante nisso daí também. Vou chamar ele aqui para lá. O nosso convidado. Oi, Rodrigo. Aline, oi, William. Vamos lá. Será que tem clássico ruim e bom ou todo clássico é bom? Oi, Fer. Tudo bom? Olá, tudo bem? E... já começamos com uma pergunta, hein? Ah, Será que tem clássico ruim e bom ou todo clássico é bom? ai, meu Deus, como Já é que a gente começamos responder pegando isso aí? fogo. Eu acho que tem clássico ruim e bom. Só que às vezes a Ai, gente tem vergonha de dizer que é ruim, né? Porque é um eu acho que clássico. fica mais fácil dizer assim, há clássicos dos quais a gente gosta e há clássicos dos quais a gente não gosta, né? Fica Verdade. mais fácil. Então, por causa da própria ideia de clássico, né, Fê? Por algum motivo ele está nessa lista, né? Em algum momento ele entrou aí para essa como uma referência na história da literatura. Então, alguma importância ele deve ter. Alguns são mais difíceis de ler, outros são mais fáceis de ler, mas eu não me arrisco a dizer que tem clássico ruim, não, porque é engraçado. A própria ideia do clássico traz a concepção de que a tradição fez daquela obra um clássico, né? Assim, uma geração após outra geração de leitores foi dizendo que aquilo ali se tornou um clássico. Então, quem sou eu para poder dizer que aquele É livro é ruim. ruim, né? Um aspecto. Exatamente. Bom, então o Fer acabou de entrar, ele vai começar falando para a gente um pouco sobre a ideia do cânone, né? Sobre a ideia de por que os livros se tornam clássicos, para daí a gente começar a jogar as nossas propostas de leitura e aumentar mais ainda a lista de quem fica desesperado depois de cada live, porque tem mais um monte de livro para ler, né? Essa é a nossa ideia, deixar a pessoa desesperada. E é sempre desesperador, né? Assim, mas o curioso é que assim, o nome da nossa live, né? Porque lê os clássicos, é o nome de um ensaio famoso do Ítalo Calvino, né? Que por si só se tornou um clássico, né? Uma referência aí de leitura. E logo ele enumera uma série de razões ali de por que uma obra é clássica, né? E logo na primeira ele já diz que por mais que você tenha lido muitos livros, sempre haverão muitos mais, né, para serem lidos. Então, A assim, se lista nunca vai tranquilize, acabar. né? Essa lista nunca vai acabar, então se tranquilize, né? A gente nunca vai dar conta de toda a leitura, né? Enfim, isso não é nenhuma responsabilidade nossa, a gente tem que ler por prazer mesmo e aproveitar tudo que a literatura traz para a gente, né? Eu acho que Uhum. essa que é
a conexão que a gente pode fazer com os livros, né? Mas é isso, assim, é interessante do Calvino que ele enumera uma série de razões, que elas podem ser debatidas, no fim das contas ele diz o que é um clássico na opinião dele, né? Outros autores também tentaram definir o clássico, a gente não tem aí uma teoria que resuma de fato em si o que vem a ser o clássico, né? Nem a tentativa do cânone mesmo, né? Que é uma obra do Harold Bloom, né? Que foi publicada aí na década de 90, o Cânone Ocidental é uma obra bastante controversa, porque até por uma Mas questão é que a um gente já clássico? conversou, né? É um É um clássico da clássico, teoria é um literária, clássico, né? É. é um clássico, tá lá, assim, uma leitura tida como talvez obrigatória, justamente para você refutar ela em vários aspectos, né? De pensar que, por exemplo, até pensa, o Cânone Ocidental, se eu não me engano, ele foi publicado na década de 90. Ele é basicamente constituído por figuras masculinas, né? Basicamente é constituído por figuras, se eu não me engano, até o início do século XX, né? Então, assim, toda uma tradição de leitura ali da virada do século até 1990, o Bloom ele descarta, né? Desconsidera, né? Basicamente centrado na ideia assim, livros europeus e americanos, né, de língua inglesa, principalmente. Então, a gente fica nessa questão. Puxa, o que é esse tal do cânone, né? O cânone é essa palavra que designa o sagrado, né, o oficial. A palavra é roubada lá da ideia da Bíblia, né? De tipo, o cânone bíblico, né? Quais são os livros que vão compor a Bíblia e que vão definir aí o que a gente vem acreditar nisso que é o cristianismo, por exemplo, né? A Bíblia mesmo, um Uhum. livro obrigatório também, um livro clássico dos clássicos, eu acho, que merece ser lido, né? Mas, enfim, Independente de crença, né? Uhum. a ideia do cânone, a ideia do clássico, ela é sempre uma ideia debatida. A gente não tem uma verdade essencial sobre ela. Mas o Calvino dá uma luz aí sobre isso, e é uma coisa que a gente acabou já falando um pouco aqui no começo, que é isso, é uma obra que ela ultrapassa o limite do espaço e tempo em que ela foi publicada, né? Ela é relevante, talvez, para aquele momento. Às vezes, ela é até relevante depois daquele momento, né? Assim, há vários casos de obras que são descobertas depois e se tornaram clássicos depois da morte do autor, inclusive, né? Uhum. Mas que os leitores, a tradição né, foi trazendo essas obras até hoje, e até hoje elas têm a sua relevância, né? Então, o definir o clássico talvez seja essa ideia, né? Aquilo que são obras que caíram de repente dentro do imaginário universal, né? E se tornam relevantes até hoje. Elas podem ser, como a gente falou, né? Pode ter sua dificuldade, a gente pode gostar delas ou não, mas elas são clássicas, né? Assim, a E elas história podem ser se encarrega clássicas de... por vários motivos, né? Também, assim, às vezes é um clássico Sim, porque foi um jeito diferente de escrever, às vezes é um clássico porque foi uma temática que nunca ninguém teve coragem de tocar, né? E ali naquele momento aquele livro despertou para um tema que talvez ninguém tratava, ou até mesmo um exato. clássico. A Aline até fala aqui, né? A Aline já começou dizendo que ninguém vai obrigar ela a ler José de Alencar. Vamos ver, Aline, depois que eu falar de José de Alencar, que eu vou falar dele. Mas ela diz que clássico Não vou ruim mentir opiniões por enquanto. é, ela diz que clássico ruim, não no sentido da escrita, que é até ok, mas Monteiro Lobato é um exemplo de leitura ruim, que tem informações e posicionamentos ruins. Só cabe se for lido com muita crítica. Aí, acho que entra numa coisa que a gente vai colocar aqui, né, que é o caso, Mas assim, de eu às vezes os isso clássicos também. serem... É super importante que a gente também entenda o contexto dos clássicos, né? Daqueles que são considerados, aqueles livros que você precisa ler e tal. Porque é fundamental você entender assim a época em que foi escrito, o porquê foi escrito daquele jeito e entender como aquele livro foi entendido naquela época também, né? Isso é super Exatamente. interessante. Eu acho que a grande sacada de ler clássicos tem a ver com isso, assim, o porquê ler os clássicos tem a ver com isso, de você entender diferentes momentos, né, da história do mundo, não só do teu país, enfim, não só da literatura do seu país, mas você entender diferentes momentos a partir do olhar da literatura, né? E isso eu acho fantástico, né? Quando a gente pega os clássicos, mesmo que seja para pegar o clássico, ler e meter a boca mesmo, né? Falar, não, é horrível, não, olha o que ele tratava, né? Então, acho que é interessante a gente pegar esse gancho, né? De pensar que, por exemplo, né, tudo é opinião, né?
A gente está acostumado aí ao longo dessa nossa... A nossa geração é muito habituada a fazer listas. Hoje as listas elas ganharam a internet, mas elas começaram principalmente para enumerar aquilo que era mais essencial em uma determinada área. A literatura sempre foi uma campeã nesse aspecto, né? A lista dos melhores livros americanos do século, sei lá, Não 40, sei 50, quantos livros para ler toda a antes de toda morrer. então, assim, essas listas de pensar que a cultura, né, assim, em algum aspecto, a cultura, ela solidificou a estrutura da lista, né? Uhum. E hoje o que define o clássico é são opiniões, né? Você pega críticos de vários lugares, eles vão mais ou menos definir ali para eles quais são as obras essenciais para um determinado período, e pronto, né? Essas são as obras clássicas, né? Em algum aspecto assim também. É... Mas é isso, o clássico ele é controverso, a ideia do clássico é controversa, não há uma verdade a respeito do clássico. E por trás Uhum. de cada clássico, há muito disso, e é que é até interessante, é que até faz, o que torna ele mais gostoso de ler, né? Aspectos que de uma determinada época, de uma determinada região, né? O pensamento que se vivenciava naquela época, o contexto histórico, o contexto social, né? Mas o que mais me chama a atenção no clássico, sempre foi, e eu acho que em qualquer leitura, é uma observação que eu levo para mim, é o aspecto do humano, né? De que maneira aqueles personagens, eles traduzem as questões que nós, seres humanos, lidamos, vivemos, né? E tentamos resolver de alguma maneira. Para mim, os grandes livros são grandes livros que tratam justamente desse tema, né? Dos Sejam dilemas eles bons humanos, ou né? não, sejam eles bons ou não, mas assim Uhum. que nos coloca em um contato direto com isso que a gente chama de natureza humana, que também é uma ideia debatida, que a gente não vai entrar nesse viés aqui agora, mas que, nos coloca, né, exatamente nessa situação. Né? Afinal de contas, quem é o homem? Essa pergunta filosófica que a gente faz desde a antiguidade, né? Quem é o homem? Por que a gente está aqui, afinal de contas? A literatura tenta responder, né, a essa questão. Eu acho que os livros mais importantes para mim, eles são justamente os livros que trazem esse Esse humano. homem de diferentes épocas, né? E que de alguma maneira ele resvala em você, né? Não só resvala, né? Assim, você incorpora alguma coisa daquilo, né? Assim, foi um tema de uma live aqui, os livros que mais te mudaram, né? Em algum aspecto. Eu não lembro exatamente se é esse o título do livro, né? Uhum. Aliás, eu queria tornar pública aqui a importância dessas lives que a Ana está fazendo, né? Assim, eu sou um fã da Ana há muito tempo, de pensar que até foi a literatura que nos aproximou, né, Ana? Eu fazia uns poeminhas lá, que você começou a ler, e disso saiu um café, virou amigo, e isso vai fazer 20 anos, né, que a gente está aí juntos. O A legal gente da era bem literatura pequeno, a gente tinha 5 anos de idade, no é caso, 5 anos de né? idade. Eu Isso, a gente era bem escrevia no prematuro. Haikai, Uhum. com desenho, você avaliou para mim. Enfim, Exatamente. né? Coisas que a gente que se perdem com o tempo, mas isso é bem engraçado, é bem interessante de pensar, né? Assim, aquilo que nos coloca em choque, né? Que nos faz pensar em nós mesmos, né? Eu acho que os Uhum. grandes livros trazem isso, os grandes clássicos de fato trazem isso, e é um pouco até do aspecto da minha seleção hoje, né? Nessa questão do humano que acabou se tornando mais importante para mim agora. Enfim, eu estou um pouco nervoso, eu falo sem parar, então você pode me Sem cortar. problemas. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar então a falar sobre as nossas escolhas, né? Cada um de nós escolheu Bora. 3 livros, e aí eu já vou guardando as perguntas aqui, porque tem uma pergunta super boa do Rodrigo, que ele diz assim: apresentar clássicos a crianças, adolescentes muito cedo, ou obrigar a ler na escola não acaba afastando os jovens da leitura? Aí ele fala que refletiu sobre isso. Acho que é legal falar sobre isso também. Vamos guardar essa informação. O Eu William acho diz essa uma que pergunta bem começou. boa. Bem boa. O William diz que começou a ler os clássicos na sexta série, com 12 anos, por indicação da professora de língua portuguesa. Confesso que só me apaixonei mais. Confesso que só me apaixonei mais, especialmente por José de Alencar. Olha, William, preciso dizer que isso é uma exceção, hein? Porque tem gente que acontece isso que o Rodrigo falou. É afastado da literatura e não quer nunca mais ouvir falar de determinados escritores, né? Boa noite, meus anjos. Sobre o que é essa live? Acabei de entrar, é preciso estar a par do que está acontecendo. A live é sobre por que ler os clássicos? Qual a importância de ler os clássicos? É,
Adorei, muito simpático, carismático, parabéns, seus lindos. Atrasada, e chamando, né? A Aline dando pito na Evelyn, tadinha. Chegou a mãe do Justin, né? Eu de novo com o meu arquétipo, mas não consigo deixar de perceber que um clássico é um arquétipo, é verdade, é um arquétipo mesmo, né? Muitas vezes. Viam Xuxa e escreviam poemas, isso mesmo, William. Não, a gente é mais do tempo balão. Não, balão mágico não é, às vezes a gente via Xuxa mesmo, é verdade. Então vamos lá. Vamos começar as nossas indicações. Ana, você Fer. falou do Bozo já uma vez, né? Você não pode, a gente não Não, pode mas o entregar a Bozo eu idade do falei, Pica-Pau gente, mas aqui. não tinha tanto conhecimento assim. Não, mentira, né? Tinha super conhecimento. Eu Fez o via filme, todo né? dia de Fez o filme manhã. Bingo, né? Você vai começar com qual, então? Puta merda, eu aqui? Já, já. Ou se você Sei quiser, que eu eu já ia começo. começar. Bom, então vamos. Bom, lembra que eu falei que a minha seleção ela se baseou aí nesse aspecto do humano. Eu acho que uma das obras principais dentro de toda a tradição literária, para mim, é de um autor que é o centro do cânone, segundo Harold Bloom. Né? Nesse momento eu tenho que concordar um pouco com ele. Veja, gente, também é assim, a gente está pegando obras que são importantes para mim e para Ana. Né? A gente não está querendo aqui pegar os grandes clássicos, porque, a gente não tem tempo, a ideia do clássico ela Vários levaria a gente horas e não horas e leu. horas para poder ler, para poder Uhum, falar a respeito. Né? uhum. Assim, eu vou me abdicar aqui de falar dos gregos, né, dos fundadores aí da Odisseia, embora sejam textos tradicionais, mas eu acho que a gente pode falar deles para responder a pergunta do Rodrigo, né, que você comentou aí. Isso. Eu acho que Uhum. é uma sacada. A gente, assim, eu não vou entrar nesses aspectos, eu vou pegar justamente essa ideia do homem moderno, e esse homem moderno, de alguma maneira, está representado dentro de Hamlet do Shakespeare. Né? O Harold Bloom, esse autor controverso aí do cânone ocidental, ele era um shakespeariano, ele coloca o Shakespeare a Ana vai me ajudar também, porque eu me mudei e os livros são Eu sou encaixotados na casa da aquelas minha casa. pessoas, sabe aquelas mulherzinhas que ficam mostrando assim as coisas? Eu sou essa pessoa hoje. Como é que é o nome? Bom, não vem agora. Mas o fato assim, o Harold Bloom era um grande shakespeariano, né? Embora ele tenha essa obra controversa que é o cânone ocidental, ele coloca o Shakespeare dentro desse cânone, né? No centro desse cânone. Mas de alguma maneira a gente não pode falar de clássico sem passar por Shakespeare, assim. É impressionante como um autor conseguiu dar conta de tantas questões humanas, né, num curto período de tempo, né, de pensar aí que ele escreveu durante 23 anos, né, 30 e poucas obras, dos mais variados estilos, né, as comédias. Aliás, a porta de entrada para Shakespeare sempre vai ser as comédias, na minha opinião. Assim, se você tem alguma dificuldade para ler para ler Shakespeare, puxa, começa com Os Dois Cavaleiros de Verona, que é uma obra super fácil de ler, tranquila, gostosa, e faz você querer ler mais. Ler Noite de Reis, né? Ler Sonho de uma Sonho noite de de uma Noite de verão. Verão, Uhum. e por aí vai. Começa pelas comédias, que elas são deliciosas, né? Há várias traduções, a da Bárbara Eliodora são as melhores, na minha opinião, pelo que eu li, assim. Eu tive algum contato com isso, foi tema do meu TCC em letras, enfim. Mas, enfim, Shakespeare é um mundo ímpar. Eu, particularmente, não gosto das obras históricas dele. Os dramas históricos deles, para mim, são muito difíceis de ler, porque justamente carece de fontes, assim, de referência, principalmente. E de pensar que, por exemplo, assim, o teatro, quem assistiu Shakespeare apaixonado viu isso, né? O texto do Shakespeare na hora da montagem, da encenação, ele era feito em pequenos papéis que era dado para cada ator. Então, cada ator só tinha as suas falas. Ele não tinha a obra completa para ler, né? Como a gente é acostumado a ver hoje. A imprensa ainda não era tão difundida naquela época, né? Assim, não se produzia livros a rodo. Enfim, então cada um foi fazendo. E a obra completa do Shakespeare, ou parte da obra, né, ela só foi publicada depois da morte dele, em 1923, no First Folio, que é considerado aí o primeiro elemento, né, da tradição shakespeariana. Depois outras obras foram incluídas, né, nesse compêndio aí, e enfim, e é o que a gente conhece do Shakespeare até hoje. Mas Shakespeare é um cara extraordinário, com uma literatura extraordinária, muito. Enfim, está me perdendo aqui. Vamos chegar logo no Hamlet, porque também a gente tem pouco Por que tempo. você escolheu Hamlet? Porque é uma obra impressionante, assim, de pensar que ela se sobrepõe ao longo do tempo, né? Assim, Hamlet é uma figura constante, é uma referência sempre constante dentro da história da literatura e da história ocidental de alguma maneira, né? É, é, é,
E ela é a peça mais longa do Shakespeare, né? Ela é cheia de momentos interessantes, né? E ele mistura E ela é muito drama com densa. comédia, com, né? Ele mistura todos Tem, os tem gêneros pouca dentro comédia, da história. tem pouca comédia, tem mais loucura, né? E assim, mas é É. uma obra referenciada em vários aspectos, né? Assim, ela ultrapassa o limite da literatura, ela chega até a psicanálise, ela chega à religião, ela chega à filosofia de várias maneiras. Enfim, ela é uma obra muito densa, né? E um texto muito saboroso, é um texto muito gostoso Uhum. de ler. E é justamente isso, assim, né? A história ela começa com Hamlet descobrindo que é um fantasma no castelo. Ele é o príncipe da Dinamarca, né? Assim, a tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, eu acho que é o título original da peça. Ele está lá no castelo, o pai morreu e de repente aparece um fantasma. Um amigo diz para o Shakespeare: cara, eu acho que é teu pai que apareceu ali como fantasma. O Shakespeare vai ter com esse fantasma, de fato é o pai dele. E o pai dele pega e diz para ele assim: cara, você tem que me vingar. É muito interessante esse primeiro diálogo do pai do Shakespeare com Hamlet, porque numa época, né, o texto foi escrito ali no final do século XVI, muitas questões relativas ao inferno, purgatório, ainda não eram muito bem descritas dentro da parte da pragmática da igreja, e de pensar ainda que a Inglaterra já tinha passado pelo processo de anglicanismo, né? Assim, tinha se desvinculado da igreja católica e instituído uma Uhum. nova religião. E esses temas, como inferno, purgatório, eles ainda eram muito questionados, enfim, né? Mas o fato é que a fala inicial do pai do Hamlet, que é Hamlet pai, né? O Hamlet rei, para o Hamlet filho, é sublime em termos religiosos, assim, né? Porque ele está vagando pelo mundo, mas ele dá a ideia de como é o inferno, né? O pai dele está no inferno. E o Hamlet leva isso em conta porque o pai pede para poder vingar. E o pai conta para o Hamlet que ele foi morto pelo irmão, pelo tio do Hamlet, o Cláudio. Então, Uhum. Cláudio assassina, envenena o pai do Hamlet e dá essa missão pro filho, tipo, me vinga. E daí, assim, o Hamlet é um cara meio mimado, algo mimado ali, né? Assim, filho único dentro de assim, herdeiro de um império, sem ter muito o que fazer dentro de um castelo e tal, sem muito objetivo. Você vê que ele é um pouco meio chatinho, Uhum. assim, no começo. E a missão de vingar a morte do pai realmente dá para ele um grande propósito. E ele muda de comportamento. E a gente vai vendo ao longo da peça o amadurecimento do Hamlet, né? A primeira sacada do Hamlet para poder bolar a vingança é extraordinária. Ele se passa por louco. Uhum. E tem outro detalhe. O pai o tio do Hamlet não só matou o pai do Hamlet para poder se apossar do trono, como para também desposar a mãe do Hamlet, a Gertrudes. Sim. E, cara, assim, é novela das boas, assim, É. tipo, a Avenida Brasil, assim, Aham. que a treta é cada vez mais pesada, né? E, enfim, o Hamlet se passa de louco, os pais se preocupam, a mãe se preocupa, chama dois amigos dele para poder ajudar ele aí, que são dois imbecis, enfim, aí a história se dá conta de poder falar do Rosencrantz e eu nunca sei pronunciar o Gildenstein, eu acho, enfim, eu sou péssimo na pronúncia desses dois nomes, nunca fui bom, mas o fato é o seguinte, ele bola a ideia, daí aparece uma trupe de atores, ele consegue visualizar com a trupe de atores a ideia de montar um espetáculo que encenasse como foi a morte do pai, porque ele tinha na cabeça dele que em situações em que a cena acontece, vários criminosos se Iam se. auto-revelam, né? Uhum. Eles se mostram ali, se evidenciam, né? Assim, revelam sua culpa. E dito e feito, né? A trupe de atores monta o espetáculo tal qual o Hamlet planejou, e o Cláudio, ele meio que se autodelata ali, e daí começa o rebu. Puta, daí começa um rebu tremendo, né? Ele tem a chance de É o matar o grande tio, clímax da história, né? é clímax, assim. Não, esse é o primeiro dos clímax, ainda É, tem porque o mais, né? teatro tem isso, né? Ele tem muitos Vai clímax e criando vai. o aspecto da ação, né? E até é engraçado falar que é teatro, né? Poxa, por que eu escolhi uma peça de teatro e não um romance? Porque, poxa, no fim das contas, o teatro ele também é literatura, né? Assim, Sim, é você um tem um grande texto romance. É. E é uma grande e é uma história, ótima né? história. É, sim. É, enfim, e Legal. daí, cara, acontece muito rebu. Eu não vou contar mais, porque senão eu vou estragar o barato, mas assim, ela merece muito ser lida, né? Pela densidade. Há frases famosas do Hamlet na história ocidental, né? Que a gente Uhum. sabe, a começar por algo de podre no reino da Dinamarca, né? Que é um dos sentinelas que quando preveu, que está lá no momento em que ele vê o fantasma, o ser ou não ser, eis a questão, né? E todo aquele solilóquio do Shakespeare. O Hamlet é cheio de solilóquios, né? Esses monólogos que depois a literatura moderna vai trazer isso aos montes, né? O fluxo de consciência, por exemplo, né? Que assim, ao longo do século XX a gente vai ver a exaustão
Tá lá no Hamlet, né? Assim, ninguém inventou a roda, né? De alguma maneira também o que Shakespeare fez está lá em Homero, né? As pessoas Uhum. falam da jornada do herói como uma coisa surpreendente. Cara, a jornada do herói é só uma sistematização de algo que acontece na É, literatura desde o primórdio dela, praticamente uma lá de técnica, né? Homero. É. É. Então é só isso. Mas enfim, me delonguei aqui, desculpa. Amei, muito bem. Agora é minha vez e como, ó, vou ler alguns comentários aqui. A Evelyn diz que não conhece você, mas já quer ser tua amiga. Acho total. Outra pergunta do Rodrigo. O que vocês acham de adaptações de clássicos, como com um texto facilitado em quadrinhos? Vamos guardar essa pergunta também. Meu Deus, vamos precisar de mais tempo. Meu Deus, deixa eu anotar A, essas coisas. a Lili Peraí. diz: infelizmente vamos ter que cancelar os outros convidados para o Fer vir toda segunda-feira. O William falou: pois é, dando aulão pra gente de graça. Verdade, é sempre assim. Treta de família eu adoro, mas prefiro a família Lannister. E a Cláudia diz: quem É. for a Londres, recomendo conhecer o Globe, Teatro Elisabetano, reconstituído e vivenciar como era o teatro que ensinava Shakespeare em meados de 1600. Pô, deve ser sensacional, né? Isazar na live, que chique. E oi para minha mãe que entrou aqui. Muito bem, vou falar a minha indicação, minha primeira indicação. Gente, a minha primeira indicação é Machado de Assis. Quando eu estava conversando com o Fer hoje, falando sobre a live, essa live, inclusive, o tema da live foi uma ideia do Fer, né? Isso eu acho que é bem legal da gente também falar. Ele veio e falou assim: o que você acha da gente falar sobre isso e tal? Eu falei: acho ótimo e já vou te convidar, e é isso aí, né? Porque a pessoa dá ideia, a gente já dá trabalho para ela. E aí, quando eu comecei a pensar nos clássicos, né? É lógico que o primeiro que me vem à cabeça é Machado de Assis, mas quando eu penso em clássico, eu penso muito em forma, né? Até mais do que em conteúdo. E acho que essa é uma visão interessante de nós dois, porque o Fer pega muito essa coisa assim do conteúdo, de como esse conteúdo, né, foi trabalhado naquela obra e tal. Mas eu acho que a forma é uma coisa muito interessante também, e eu acho um dos grandes motivos da gente ler clássicos, porque quando você lê clássicos, você lê estruturas textuais é, que foram classificadas como bons textos, né? Como textos que merecem ser lidos, como textos que merecem ser eternizados, principalmente. Então, e aí eu não podia deixar de falar do Machado de Assis, né? Eu já falei nessas lives do Brás Cubas, eu já falei do Dom Casmurro, né? E hoje eu trouxe um do Machado de Assis, que é o Alienista. Que eu acho que o texto do Machado de Assis, eu acho um texto assim saboroso, né? É um texto assim que te envolve. Acho que alguns são mais difíceis do que outros. Por exemplo, o próprio texto do Brás Cubas, eu acho um texto um pouco mais elaborado, até mesmo do que o Alienista. Mas o Alienista, ele tem uma coisa muito interessante, que é uma linguagem super direta. Ela é uma história em primeira pessoa, né? É uma história que conta de uma pessoa que é o Simão Bacamarte. E ele é uma pessoa, ele é um médico, uma espécie, né, de psicólogo, psiquiatra. Ele se intitula, né, como uma pessoa muito estudiosa dessa área. E aí ele cria a Casa Verde, que é uma casa onde ele vai colocar diversas pessoas da sociedade para estudar a loucura. E aí ele começa a colocar, tipo, né, a cidade inteira. Ele, não, ó, você fez isso, você tomou essa atitude, olha o jeito que você falou. E daqui a pouco, assim, tá quase a maioria da cidade tá na Casa Verde. Aí ele se dá conta de que não é isso, né? Não, acho que a questão da loucura não é essa, vamos tirar todas essas pessoas da Casa Verde. E ele começa a achar que a pessoa louca é a pessoa equilibrada. Então é a pessoa que acontece assim, tem uma situação de violência. A pessoa louca não é a pessoa que entra na situação de violência e sai dando porrada em todo mundo. Não, a pessoa louca é a pessoa que vai lá, a turma do deixa disso, né? A turma que fala, não, veja, não é bem assim. Aí ele começou a ver que essas pessoas eram loucas. Toca encher a Casa Verde de novo, né? E só que nisso, esse texto todo é contando sob o ponto de vista do Simão Bacamarte e num texto que vai te mostrando assim vários indivíduos e várias personalidades diferentes. E aí entra naquilo que a gente conversou sobre clássico logo no começo, né? O clássico, ele mostra esse homem, e eu acho que o maravilhoso do Machado de Assis, e por isso eu acho ele um super clássico em todas as suas obras,
é que o homem do Machado de Assis é atemporal. É o cara que existe. É o cara que está aqui do lado, né? São as pessoas que nós, com as quais nós convivemos. Então, assim, todo mundo conviveu, ou convive, ou vai conviver com um Simão Bacamarte da vida, com um Capitu, com uma Capitu, com um Brás Cubas, com um Casmurro, né? São seres totalmente atemporais. Então, e eu acho que isso é uma grande característica do clássico. Você ter contato com uma obra que foi escrita lá e fins de 1800, começo de 1900 ali, e você vê uma pessoa que poderia estar aqui ao seu lado em 2020. Eu acho isso sensacional, né? Eu acho isso incrível. Então, a minha primeira indicação é o Machado de Assis com o Alienista. Vamos para a sua Queria ter essa segunda. capacidade de contar tão bem a história, Ana. Você é sensacional. Vamos lá. Mas você contou super bem a do Hamlet também. É verdade. Não, e de pensar que, por exemplo, falando em Machado, Machado é um grande shakespeariano também, né? Ele gosta bastante. Inclusive, uma das frases mais famosas do Hamlet, né? Que há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, né? Que sonha a nossa vã filosofia. Abre, inclusive, para mim, o texto mais célebre, assim, quer dizer, para mim, o texto mais marcante do Machado de Assis, que é um conto sensacional chamado A Cartomante. A Ai, crítica vai se maravilhoso. divergir. Uhum. A crítica vai divergir em relação a qual desses contos é o melhor. Para mim, A Cartomante sempre vai ser genial, como em poucas linhas ele consegue criar um estado de tensão tão grande, mas tão grande, tão impactante, que até hoje eu não vi um texto igual, assim, de verdade. Assim, o Machado, para mim, os contos do Machado, para mim, são uma... Enfim... inclusive, até uma resposta para o Rodrigo, né? Ao invés da gente começar com Brás Cubas da vida, por que a gente não começa com os contos do Machado? Eles são muito mais Aham. fáceis de poder se familiarizar com a leitura do Machado para depois entrar nos romances, né? Eu Enfim, acho é uma questão total, respondendo o Rodrigo, que vale muito, aproveitando, né? eu acho total que colocar em contato com o clássico puro, ali na sexta, sétima série, né, que é normalmente quando a gente começa a ler, eu acho que traumatiza completamente. Completamente. Assim, eu Tira o acho que prazer, é né? Tira o nossa atrativo. obrigação retomar essas leituras para daí dizer com conhecimento de causa, assim. Não, eu não Uhum. gosto, né, desse cara por causa disso. Mas não, eu não gosto desse cara porque eu li lá no colégio. Não, porque eu acho que traumatiza. Eu acho uma tristeza. Eu também começaria com Contos Consagrados, do Machado de Assis. Eu começaria com Amor de Capitu, do Fernando Sabino. E daí já vou aproveitar e responder a segunda pergunta do Rodrigo, né? Que ele pergunta o que a gente acha das adaptações. Eu acho adaptações um troço fantástico, faz você querer entrar no universo daquele escritor. O Amor de Capitu do Fernando Sabino, por exemplo, é o ponto de vista da Capitu, né? Então ela conta a história e uma história moderna, né? Com uma linguagem muito mais acessível, tal. Então você fica com curiosidade, você cria curiosidade no aluno e na aluna ali da sexta, sétima série, de entrar no universo desse autor. Porque se você dá esse livro para 10, 15 pessoas e, sei lá, 3 pessoas vão ler o original, gente, você já sai ganhando demais. 3 pessoas vão procurar o Machado de Assis, o original, o Dom Casmurro mesmo, o Memórias Póstumas, já é excelente, né? Então eu acho que a gente tem que começar com textos que sejam mais empolgantes e mais atraentes, mais envolventes daquele autor, que todos eles têm, né? Porque eles escreviam muitas coisas diferentes. O próprio José de Alencar, né, também escrevia crônica, conto, assim por diante. E também e você começar com adaptações, porque faz a pessoa querer entrar naquele universo, né? Que talvez ela nunca entrasse. Sim. Não, e o conto sempre para mim vai ser sempre uma porta de entrada, porque a familiaridade, porque às vezes a criança ela é forçada, bom, enfim, vamos discutir aqui didática de literatura, né? Não é o propósito. A gente pode Mas é que a levar gente isso acaba a entrando nisso quando fala de clássico mesmo, né? pois é, né? Mas assim, eu acho que o conto é sempre uma porta de entrada. Se a gente for pensar nos gregos, por exemplo, cara, jamais você vai colocar uma Ilíada e uma Odisseia para uma criança ler. Jamais. Se pra gente que é adulto já é difícil, né? Assim, no caso da Ilíada e da Odisseia, até o Haroldo de Campos fez uma tradução um pouco mais acessível, mas a que eu li foi do Carlos Alberto Nunes. Cara, é difícil pra cacete. Graças a Deus que meu professor lá em letras me fez
né, fez para a turma, né, assim, tinha um guia para poder ler o negócio e entender a parada toda, porque senão, cara, você gasta muito tempo lendo e você, ao Sim. invés de querer continuar a leitura, você desiste, porque Você ela diz? exige mais de você, né? É. Então, e a facilidade do clássico, no fim das contas, é aquela história que ela já existe a despeito da leitura, né? Assim, todo mundo sabe que a Ilíada fala sobre a Guerra de Troia. Ninguém precisou ter lido a Ilíada para poder saber sobre o que é a Guerra de Troia, né? Essa Uhum. história já está no imaginário. Transformar isso numa forma palpável para a criança, cara, é sempre muito interessante. E depois fazer conexões. Eu acho que é assim que você vai ganhando o leitor. É assim que a gente faz quando a gente gosta de leitura. A gente começa com um livro, acha interessante e se adianta nos outros, né? Mas, enfim, não Com estamos aqui certeza. para falar da leitura ainda, né? Tem uma outra live que a gente vai fazer, né, Ana, que talvez a gente possa debater mais esse assunto. Sim, verdade. Mas, enfim, vamos lá que o tempo está acabando e a gente ainda tem vários livros para falar. O meu Vai segundo lá. livro, então... Ai, meu Deus, respira Teu fundo e fala segundo mais livro? devagar. O meu segundo livro é, na verdade, um livro muito caro para mim, porque talvez tenha sido o livro que me fez me tornar um leitor, de fato, gostar de uma literatura mais adulta, de ter um apreço maior pelos clássicos, né? Enveredar por esse autor, inclusive, que é fantástico, eu recomendo para todo mundo. A segunda obra é A Metamorfose de Kafka, né? Bom, seguindo uma linha aí, né? A gente pensou nesse homem que se constrói e amadurece ao longo de uma narrativa, que é o caso do Hamlet. No caso da Metamorfose, a gente tem justamente o contrário. A gente tem um homem que se desumaniza ao longo de toda a narrativa. Mentira. Na verdade, o livro ele abre no clímax, né? E é sensacional. O Kafka é sensacional. E é bem isso que você estava falando, né, Ana? A forma, para você, é muito mais interessante. E eu acho que Kafka, ele justamente ele domina... Acho que os grandes livros eles dominam, né? Tanto forma e conteúdo. E o Kafka, É. ele é sensacional, né? Ele tem um texto quase que um relato, né? Ele não tem grandes adjetivos, ele é um texto direto Uhum. e tem que ser, porque para poder contar a história de um homem que, Gregor Samsa, né? Que depois de sonhos intranquilos amanhece aí metamorfoseado num inseto gigante, né? Você tem que ser muito direto. E, gente, é justamente, basicamente isso, as duas primeiras, assim, a primeira frase do livro, né? Numa manhã, Gregor Samsa, depois de sonhos intranquilos, acorda metaforseado num inseto gigante. E É. toda a narrativa é justamente sobre isso. E o mais incrível disso, da literatura dele, porque é extremamente absurda a circunstância, né? Você não acredita logo de cara. Mas justamente por ele criar um clímax no início do livro, você confere a ele toda a verossimilhança. Você acredita naquilo já desde de pronto. Sim. E como ele não explica muito, ele não quer dar razões, ele só começa a contar as coisas, os fatos como eles vão acontecendo, você acredita cada vez mais piamente nele. Eu acho que a Metamorfose, ela, não só eu acho, né, assim, a crítica como um todo, a história da literatura como um todo, coloca a Metamorfose lá em cima. Lógico que em questões de dizer qual é o melhor livro do Kafka, há vários debates, há quem diga que realmente a Metamorfose seja esse grande momento da literatura do Kafka, por ser introdutória, por poder colocar esse aspecto, né, da realidade como ele trata, né, porque no fim das contas há toda uma série de conflitos sociais que surgem a partir daí, né, o conflito do Gregor com a família, com o emprego e com todas as situações que a narrativa gera a partir desse fato absurdo, né. O processo é igualmente absurdo. Eu não consegui ler o processo porque eu paro justamente no começo, porque para mim é mais fácil lidar com a ideia de um homem transformado num besouro, assim, não é um besouro, né? O livro em nenhum momento fala que é um besouro, mas a A gente tradução imagina. a Eu gente imagino imagina uma como um mosca besouro, gigante. né? É mesmo? Eu sempre Uhum. imaginei um besouro. E o processo começa tão certeiro quanto, né? Eu Então, gosto você mais do quanto? processo do que da metamorfose. Então, eu Mas não o consigo processo ler o ele processo. começa assim. Eu estava procurando o começo. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. É Exato, muito bom! isso me Pronto, pega. né? Isso me pega. O fato da pessoa estar sendo condenada sem nenhum motivo. E o problema não é justamente o começo, é a sequência disso. Porque, É. assim, é uma sucessão de coisas que me dói, que realmente me fez ter um pouco de medo de ler o livro. Eu fui uma pessoa algo depressiva em algum momento da minha vida, e o processo acabou caindo justamente dentro desse contexto. E, cara, não era a obra certa para poder ler no momento em que você não tá assim, com a autoestima Não, lá em tem uns cima, né? livros que são gatilhos totais, né?
Ó, o Não, pessoal falando do Metamorfose. O Rodrigo falou, amo Metamorfose. A Vanessa disse que sexo e clássicos necessitam de um tanto de maturidade para ser iniciado. Com certeza. Esse livro é incrível, gente. Sério, todo o meu amor para o Kafka. A Evelyn achava que era uma barata enorme. A Aline, um louva-a-Deus, né? A professora Fanny diz que parece, acha que é uma barata, então eu acho que é uma mosca gigante, né? Mas enfim, acho que é bem isso. A grande questão do clássico do Kafka é isso, né? Assim, essa capacidade de fazer a gente criar de a gente despertar uma credibilidade muito grande numa história como essa, né? exato. E não É é a incrível, única, né? assim. Não é a única. Ele tem obras memoráveis. Eu não quero falar muito do Kafka porque eu estrago. No fim das contas, é uma novela, né? Algo entre um conto e um romance. É uma obra bastante curta. A gente vê esse processo de desumanização, né? Ao invés do Hamlet, a gente vê uma situação em que acontece essa cena absurda. As pessoas elas tentam se adaptar com aquela realidade, mas aos poucos a gente vai vendo o quanto que é, mesmo na família, muitas relações são construídas com base no interesse, né? E o Kafka Uhum. ele começa a discutir tudo isso. Esse é um grande tema para o Kafka. Na verdade, a figura do pai é um grande tema para o Kafka. A obra dele é deliciosa. Eu acho que ela merece ser lida, principalmente os contos. Né? Não posso falar do processo, porque, enfim, não li por conta disso que eu já revelei. Mas ele merece muito. Né? Assim, ele tem contos extraordinários. O Veredito, que eu acho que foi o primeiro que ele publicou, que também é sensacional. O Artista da Fome, que é genial, é genial. Também é um autor muito bom para começar pelos contos, né? É que é a maior obra dele, na verdade, né? De pensar que os romances, enfim, acho que foram publicados póstumamente. Eu acho que o Castelo, inclusive, não é nem completado, né? Foi um amigo que se encarregou depois Uhum. das publicações, enfim, é uma história assim. Mas Josefina Cantora, eu sou apaixonado por aquele conto também. Vale muito a pena ler Kafka. E Kafka marca uma tradição também dentro do século XX, né? Ele foi publicado, a Metamorfose foi publicada ali logo no início ali em 1900 alguma coisa, não lembro agora direito. Por exemplo, a literatura, o realismo fantástico deve muito ao Kafka, né? Uhum. E Uhum. é uma tradição muito grande dentro da história literária do século XX, né? Então, Kafka eu acho que é uma leitura obrigatória e deliciosa. Ela realmente é extraordinária, merece muito ser lida. Muito legal. Enfim, falo demais. Não. O meu próximo. Bom, o meu próximo é José de Alencar. Então já teve gente aí que disse que não vai ler José de Alencar nem a pau, que não diz que... Eu admito que o José de Alencar é um texto difícil mesmo. Em alguns momentos eu acho ele um texto até um pouco chato. Eu sou meio, né, meio herege de falar isso, mas em alguns momentos eu acho. Mas o que eu acho muito incrível do José de Alencar? Ele contou histórias, e foram muitas, assim, né? Todo mundo lembra dele por Iracema, e eu acho que Iracema não é a melhor história dele, porque eu não gosto daquela coisa super romantizada, né? Mas, assim, eu acho um super clássico esse livro aqui, que é Senhora, do José de Alencar. Para mim é um dos melhores livros dele, assim, porque ele conta a história de uma mulher muito forte, uma mulher que tomou suas decisões sem considerar a sociedade, e isso na época que ele escreveu era totalmente impensável, né? Olha, alguém falando mal da Moreninha e da Ilha de Paquetá. Você espere, William. Espere. Espere sexta-feira. Mas enfim. O Senhora, né? Vamos voltar aqui. Então, o Senhora, eu acho que é a história da Aurélia, né? Que acaba sendo deixada de lado pelo grande amor, né, da vida dela, porque ela é pobre, e daí ela enriquece, e ela mesma, quando ela enriquece, ela tem uma vingancinha, né? Que é a coisa assim, não, agora eu não quero você, né? Que é o Fernando Seixas. E assim, uma visão de uma mulher que jamais se esperaria naquela época, né? Na época em que Senhora foi escrito, que foi ali também, né? Fins de 1800, começo de 1900, eu acho. Então, essa história de você conseguir colocar uma mulher no centro de uma obra, nessa obra ele ainda consegue mostrar características diversas nos personagens, assim, né? A pessoa que é interesseira, depois
que esse interesse teoricamente se transforma num amor verdadeiro. Eu acho linda a história, eu acho sensacional e eu acho a senhora assim uma mulher incrível, né? A Aurélia, eu acho ela incrível. Então, eu gosto desse livro, eu acho que o José de Alencar é um clássico porque ele também contou histórias de uma sociedade, em alguns momentos com personagens que eram bem diferentes do que a sociedade colocava, especialmente porque ele se destaca na escola romântica, que é a escola que traz esses clichês, né? Que traz esses chavões das histórias de amor, enfim. E ele conta uma história de amor que é totalmente diferente, né? Senhora é uma história de amor completamente diferente, apesar de ser uma história de amor muito bonita também. E no fim, super romântica, né? É um romance super romântico também, mas porque era a escola aí que ele representava, né? A escola romântica. Mas de qualquer maneira, eu acho uma personagem assim impressionante. Então, eu colocaria José de Alencar na lista e acho que o José de Alencar é o tipo de autor que merece uma segunda chance. Porque as pessoas colocam, gente, para ler José de Alencar na sétima série e para ler assim A Viuvinha. Puta, não, né? Coloca para ler aquele outro, A Pata de Gazela. Não, né? Pô, põe uma adaptação de Senhora, né? Faz uma coisa assim. Então, essa é a minha indicação. Acho que José de Alencar merece uma segunda, terceira, quarta chance, gente. Vocês não vão dormir. Quem é que falou que leu uma página e dorme, não foi pra frente? Ó, tem os meus amigos aqui, ó. É o meu preferido, do William. A professora Fanny também diz que gosta muito da Aurélia. O William acha uma personagem super bem construída, com camadas, não apenas a mocinha típica moreninha, mas eu gosto da moreninha também. Tá, gente? Não sem segunda chance. Ai, ai. É, Pata era eu tentando ler Senhora. Não, Pata de Gazela é meio chato mesmo, gente, eu admito. Vamos lá para sua terceira indicação. Gente, se essa live Ai, cair, a meu gente vai Deus. ter que começar de novo, tá bom? Ai, meu Mas só Deus. para Não, e terminar, né, nossas dá para falar indicações. tanto da senhora, dá para falar tanto sobre mulher dentro do Machado, né? A Ah, ideia dá para que falar tanto. recupera aí como Aham. esses atores conseguiram trazer mulher para a baia, né? De pensar que antes elas estavam lá jogadas no canto só como leitoras e donzelas, né? Enfim, tipo, a própria Ofélia, né? Em Hamlet, que é uma inspiração aí no romantismo todo também. Mas enfim, puta, renderia aí uma conversa bem longa. Eu vou entrar Nossa, numa sim. terceira, né? Vou entrar na minha terceira indicação, que por sinal eu fiquei bem em dúvida aqui, né? Assim, a seleção de clássicos ela é muito difícil porque, poxa, a gente está limitado a três. Eu quis muito falar de Mrs. Dalloway, né? Da Virginia Woolf, que para mim é uma obra sensacional, é uma obra que eu tive muita dificuldade. Olha, eu vou falar tudo em 4 minutos para Ana ter os outros 6 para poder terminar lá. Mas enfim, é, eu ia falar de Mrs. Dalloway, que se vocês não leram, leiam. Eu só acho que seria legal mais ter uma mulher falando sobre Mrs. Dalloway do que um cara falando sobre Mrs. Dalloway, por uma série de razões aí. Mas é um livro extraordinário, né? Principalmente na questão da visão de espaço-tempo dentro da literatura, dentro da questão do fluxo de consciência que a gente já falou, dos solilóquios, né? Fazendo aí conexões. Mas o que eu queria trazer também é uma obra brasileira, que também tem muito a ver com o aspecto do homem brasileiro, uma obra que precisa ser lida para ser inclusive debatida e questionada sobre muita coisa que apresenta, porque ela é muito importante dentro do momento em que ela foi escrita, e até hoje ela se torna muito presente, que é Macunaíma, do Mário de Andrade. Para mim é um livro extraordinário, ele tem vários aspectos que precisam realmente ser comentados e debatidos, e ele é até hoje comentado e debatido, né? Assim, ainda bem que a academia se prontificou ainda, assim, não esqueceu Macunaíma. Eu já tinha lido na infância boa parte da obra do Machado, né? Principalmente a obra Do poética Mário de dele. Andrade. Do Mário de Andrade, desculpa. Mas assim, Macunaíma sempre me causou uma certa resistência, principalmente pelo aspecto da linguagem, justamente pelo aspecto da forma, né? Ele usa bastante da oralidade para poder escrever o livro, o que é genial, né? Então, assim, Macunaíma é um marco dentro do modernismo brasileiro e dentro da literatura brasileira e talvez dentro da história do século XX, né? Mas eu sempre tive resistência ali na infância, mas eu rompi com essa resistência na faculdade de letras, e ainda bem que eu li esse livro maduro, justamente para poder olhar com ele com um olhar um pouco mais maduro, né, a respeito de tudo que ele traz lá. Não tem uma outra palavra para poder descrever
Macunaíma, se não sincretista, né? Assim, ele funde milhares de lendas brasileiras, hábitos de cultura brasileira em vários lugares do país, né? Ele se esforça para poder fazer isso. Então, assim, Macunaíma nasce lá preto retinho, né? Que é o começo do livro, lá na Amazônia, um filho de índio preto, né? Cara, e assim, ele é o herói sem nenhum caráter. A gente não tem tempo para poder falar aqui tudo, porque a narrativa ela é extremamente envolvente e deliciosa de ler, apesar dos absurdos que aparecem no texto, que a gente precisa entender dentro do contexto cultural em que ele foi escrito, dentro do hábito de cultura brasileiro que Um existia naquele momento. reflexo daquele homem. Exatamente. Porque o Mário é um grande intelectual, né? Ele é um grande pensador. Embora ele tenha escrito Macunaíma, se eu não me engano, num prazo de uma semana, acho que foi uma coisa assim, ele é um cara que pesquisou muito, né, antes de poder conceber Macunaíma em todos os aspectos da obra. Então, tudo que ele coloca ali, ele realmente traz aspectos de coisas que aconteciam e que acontecem até hoje no Brasil. Só que ele não é conivente com elas. Não dá para dizer que ele é conivente com o que aparece ali. Né? Então, assim, ela precisa ser olhada e analisada. É uma narrativa absurdamente incrível, né? Vamos fazer uma conexão aí com Homero, né? Porque também é uma epopeia em algum aspecto aí, né? A luta do Macunaíma para poder resgatar o Muiraquitã. Eu tenho 1 minuto para poder concluir a minha fala, mas eu acho que é isso. Eu acho que é um livro sensacional, maravilhoso, importantíssimo, e também dentro desse aspecto do humano, muito importante para a nossa noção de brasileira, de brasilidade, né? De nós, né? Pessoas, Caí. assim, nós, povo brasileiro, né? E principalmente assim, porque Né? Macunaíma foi uma obra. Ela já não foi uma obra entendida na sua época, né? Ela demorou muito Ela para ser entendida, ela demorou um muito modernismo para como um ser todo, né? considerada, né, um clássico. O modernismo como um todo ele tem várias questões, né? Mas assim, ainda bem que o modernismo existiu no Brasil e produziu tanta coisa, né? De pensar que, enfim, né? Eles são Ah, precursores rompeu com muita desse coisa, né? momento, né? Uhum, Exato. Mas exatamente. Macunaíma é uma leitura obrigatória, vale muito a pena ser lido aí. E debatido, e questionado, enfim. A Agatha colocou aqui que Macunaíma rende um debate enorme. E é verdade, né? Esse livro é foda, isso mesmo. Acho que tem muita coisa assim de todos esses livros que devem ser consideradas, né? Entre forma, conteúdo, que devem ser consideradas para a gente entender por que ler um clássico. Eu coloquei em último, eu ia colocar Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Que eu acho que é um super clássico também, mas, meu Deus, né? Jamais falaria dele em 6 minutos, ainda bem que não foi ele. Mas o livro que eu escolhi, o último livro que eu escolhi é de uma mulher, né? E acho que para retomar um pouco do que a gente comentou lá no começo, que assim, que as mulheres, de maneira muito geral, sempre foram relegadas entre os clássicos, né? Entre os cânones e tal. E eu ia falar de Clarice Lispector, acho que Clarice Lispector é um grande clássico da literatura universal, mas eu acabei mudando, Fer, escolhi falar de As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que Perfeito, também perfeito. é um clássico, pelo menos brasileiro, né? Lígia Fagundes Telles é uma autora que se destacou com esse livro. Ela tem vários outros que são maravilhosos, inclusive contos. Acho que os contos, né, da Lígia Fagundes são maravilhosos também. Vem a ver o pôr do sol, enfim, mas As Meninas é a história de 3 meninas que, de novo, né, são mulheres muito fortes, muito diferentes entre si. E o livro, ele foi escrito em 73, no meio da ditadura, né? E uma das 3 meninas, é uma menina super idealista, tal, né? Que é engraçado porque quando você lê, você tem uma menina que você pega, né, de recordação, assim, é a menina que vai conquistar o teu coração como personagem. E aí a gente tem a Lorena, a Lia e a Ana Clara, né? E a Lia ou a Ana Clara, agora eu não me lembro exatamente qual delas que é, eu acho que é a Lia, que é estudante de ciências sociais, né? E, enfim, admiradora de várias teorias das ciências sociais. E assim, a Lia, ela tá dentro do meu coração, assim, aquela é uma das 3 meninas com as quais eu me identifiquei muito. Eu li 2 vezes esse livro, uma quando eu ainda estava na escola
Não me lembro quem que mandou ler, não faço a menor ideia. E eu li depois, daí eu li já maior, né? Já com agora os meus 25 anos, tal. Então, aí agora eu já entendo um pouco melhor a história. Mas As Meninas é um grande clássico porque escrito no meio da ditadura conta a história de três mulheres muito fortes, protagonistas das suas vidas, né? E cada uma com visões, com várias visões que existiam naquela época, né? A visão da idealista, a visão da romântica, né? A visão daquela que era realista, era realista, mas meio alienada. Então você vê ali vários personagens que existiam na própria sociedade ditatorial, né? Na própria sociedade do governo ditatorial. Então, acho que isso é muito interessante. E, gente, a linguagem, o texto da Lígia Fagundes Telles, meu Deus, né? É maravilhoso, assim, ela contando, porque é um texto que vai e volta na cabeça delas e na realidade. Então, o texto da Lígia Fagundes Telles, ele é um texto psicológico, muitas vezes, porque está só na mente das personagens, mas ao mesmo tempo também conta coisas da realidade num tempo concreto, não num tempo psicológico. E isso é muito legal porque daí você vai vendo o envolvimento das três, né? Porque as três moram juntas, então elas discutem sobre várias coisas diferentes dentro de cada mundo delas, né? Dentro da maneira da maneira que cada uma delas vê o mundo, da maneira que cada uma delas expõe o ponto de vista. E a Lígia Fagundes Telles consegue fazer isso num texto que é extremamente envolvente, simples, é um texto acessível, mesmo trabalhando com tempo psicológico, com tempo real, mesmo trabalhando com idas e vindas, trabalha com discurso direto, com indireto livre. Ela faz uma miscelânea na questão da linguagem e ainda assim é uma linguagem que todo mundo vai entender. Então, assim, é aquele clássico que você indica com... é, com gosto e também, assim, com certeza que a pessoa vai gostar. Não é aquele clássico que se indica meio com medo, sabe? Fala assim, ó, leia esse. Mas assim, não sei, eu gostei, mas você não sei. Não, as meninas não. As meninas, você sabe, você fala assim, meu, leia esse livro que você vai curtir, você vai gostar, essa história é sensacional. E eu nunca errei, assim, quando eu indico as meninas, normalmente quando eu indico as meninas, eu sempre indico para alguma pessoa que chega assim, ai, professor, eu não gosto muito de ler, tal, não tem um livro assim que... Eu falo, tenho. Leia aí, eu sempre indico Rubem Fonseca, Moacir Scliar, Lígia Fagundes Telles, né? Eu falo assim, comece com esses aí. Vá para essas pessoas, leia os contos, que você vai ver que você vai gostar. Então, isso da linguagem, né? É interessante. Vai Não, o acabar. pessoal está dizendo aqui que vai acabar e estão pedindo uma segunda parte. Como é que faz agora? Vixe, Um Maria. minuto. 1 minuto. Então, a gente já falou todas as nossas indicações aqui, né? Só se a gente já tiver algumas outras coisas para falar, que sempre tem, né? No caso. Você, Não, Fer, isso dá para postar. Não, eu por mim dá eu para o tô de quê? boa, mas se o povo quiser, a gente continua conversando. Então, a gente, assim, eu dei uma corrida aqui para a gente poder fechar. Ah, 1:53. Ah, entendi. Agora aparece restante aqui para mim. Antes não aparecia. Mas, enfim, acho que a gente precisa, bem isso, a gente precisa pelo menos dar tchau, né? Então eu vou encerrar essa daqui e daí eu começo a outra para a gente retomar o que que a gente viu. Aí a gente fecha com a ideia de clássicos e dá tchau pra galera. Tá bom. Voltem, gente, voltem. Voltem, voltem.